Vou passar a palavra ao doutor Sérgio Calmon. Que responsabilidade, hein, doutor Sérgio? Pois é, eu estava aqui pensando, primeiro, em começar com um protesto. Um protesto que o Rolfo dizia, não, mas essa fala é minha. Eu vou falar o que agora? Eu, quando vinha para cá, eu disse para o meu filho, falei, Guilherme, a gente, quando vai falar, a gente precisa saber qual é o começo, o meio e o fim. Eu falei, não, isso o Rolfo já falou, tiquei. Bom, então agora aqui, o Rolfo ticou. Então agora eu não sei o que eu vou falar. Eu vou ficar agora aqui, meu protesto com o Rolfo e com ela, porque agora, com o meu tempo ali, eu vou dizer... Bom, acabou, gente, muito obrigado, parabéns, Rolfo. Acabou minha fala, mas enfim. Não era a minha intenção. Vou tentar aqui falar, enfim, não cansar vocês, porque acho que a matéria está esgotada, mas eu fico como advogado militante... eu acho que, na verdade, filho é fruto do meio, não é meio do fruto. Então, eu acho a lei de alienação parental espetacular, não porque é contra a mulher, é porque é a favor dos filhos. É aí que a gente tem que pautar. Ela é a favor dos filhos. A questão da lei da Maria da Penha é interessante, porque eu tenho um caso em que aconteceu o inverso. A mulher agrediu o marido e a Câmara de Casa flagrou. Aí eu entrei com a ação. A juíza deu 30 dias para a mulher sair de casa. Eu entrei com petição e disse, mas peraí, se fosse eu, estava na Lei Maria da Penha, estava preso, ela vai ter 30 dias, eu vou dormir com o inimigo? E ficou 30 dias dentro de casa. Mas aí não tem jeito. Então, eu acho que essas questões, a mim me interessa muito, são os bastidores, que eu estava conversando com o Glícia quando a gente estava aqui. Porque eu acho que é no bastidor que a gente consegue ajudar essa criança. Porque, na verdade, todos esses conflitos de alienação parental, guarda compartilhada, tudo isso que o Rolfo já colocou, eu acho que é fruto dos pais. Os filhos são consequências disso. Então, a gente tem que tentar entender essa questão. Eu estava vendo no Globo.com a Tata Werneck, a Tata Werneck é divertidíssima e tal. Aí ficou grávida, à véspera do casamento, do nascimento do filho, casou, como todo bom burguês. Porque o que a gente quer é isso, é uma família. E na hora da separação, vem todas as nossas questões individuais, que, na verdade, a gente escolhe aquela pessoa para ser sua companheira. Na hora que aquilo acaba, a gente diz, não deu certo. Não deu certo porque era um projeto de vida para o todo sempre. Não, deu certo. Olha, tiveram 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, 2 filhos. Não importa. Deu certo aquele período. Não deu certo porque não foi para sempre. Então, o que me interessa muito é a gente tentar entender o que está gerando aquela situação toda. Porque, às vezes, e a maioria das vezes, são coisas fictícias das nossas próprias neuroses, das nossas próprias queixas. E aí o tribunal conta com um serviço do setor de psicologia, que para mim é fundamental, em que eles têm, inclusive, mais aparelhagem, mais apoio do tribunal, isso entende o que eu falo, para o trabalho deles. Porque desse trabalho é um trabalho técnico que não cabe a nós. A nós, o nosso papel como advogado, quantas e quantas vezes eu já atendi no escritório e também conversava com a Glícia. Uma vez atendi uma cliente que narrava que o marido abusava sexualmente do filho. E eu acho o seguinte, na hora que tem uma questão de um abuso sexual, a criança dá algum defeito. Em algum lugar ela dá algum defeito. Na escola, em casa. Você não pode ter uma criança normal sendo abusada. E essa mãe dizia que só quando voltava da casa do pai é que essa criança ficava ruim. E que tinha uma psicóloga que atestava isso e dava um laudo. Eu, como o Rolfo falou, eu compro essa briga. Mas eu quero saber o que é. Eu não vou postular. Ainda ontem eu fui adiar uma audiência de guarda, visitação, enfim. O juiz falou, o senhor não tem poderes para transigir? Eu falei, tenho sim, mas se eu estou trazendo um atestado que meu cliente está em depressão, não tem condição de vir à audiência, eu vou transigir o quê, excelência? Eu vou postular uma visitação e meu cliente não tem condição de sentar na frente de Vossa Excelência? Eu não vou postular nada.
Eu preciso saber quais são as condições desse cliente para saber se eu posso postular ou se eu não posso postular. Se eu não puder postular, eu saio. A nossa vida não é feita de ganhar uma causa. É para todo sempre. Nós temos juízes aqui na mesa. Eu era menino, tinha um juiz chamado Francisco Assis, da Quinta Vara. Eu uma vez fiz uma petição marota, assim e tal. Ele olhou a petição e falou assim: doutor, é para deferir essa petição? Eu olhei para ele e falei assim: não. Não. E fui embora. E ganhei, você lembra, Francisco, da Quinta, né? E fui embora. Ele falou: doutor, é para deferir? Eu falei: não. Não, tá bom. Peguei a petição e fui embora. Porque a gente tem que saber o que postula. A gente tem uma história que a gente tem que depurar, não me cabe decidir. Quem decide são eles. Eles preferiram assim: eu quero postular sempre, eu não quero decidir a vida de ninguém, mas eu tenho responsabilidade no que eu postulo. Então, isso foi a causa da audiência de ontem. O juiz disse: mas você não tem poder para transigir? Tem, mas não vou transigir nada. Ou o cara tem condição de vir para cá e sentar e conversar sobre uma orientação, ou então eu estou fora. Eu não vou fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que saber, antes de mais nada, poder avaliar essa questão. E aí eu fui conversar com essa psicóloga. Era em Ipanema, perto da minha casa, eu fui lá. Você vai lá? Eu vou lá, não tem problema. Marca a hora com ela, marca, não tem problema. Você fala com ela, vê um horário, marca um horário, eu fui lá conversar com ela. Fui lá, ela começou a contar que o menino chegava segunda-feira da casa do pai, que não conseguia sentar, que estava com anos todo dolorido, que estava assim, que estava assado, e que era um horror, que a criança chorava, que era isso, mas que depois da sessão ela ficava bem e ia embora. Eu falei: como é que é? Vai embora bem? Ela falou: não, graças a Deus, depois ela vai embora bem, mas isso não pode, eu dou atestado, o que o senhor quiser. Eu falei para ela: minha senhora, deixa eu tentar entender. A senhora está me dizendo o seguinte: digamos que a gente esteja no 20º andar. Eu entro no elevador, lhe apalpo até o 10º andar. No 10º andar, eu saio e você chega no térreo como se nada tivesse acontecido? Sai bem, vai para a rua, que ótimo, está tudo bem? Não, você dá algum defeito. Então, algum defeito tem que dar. No colégio tem defeito? Não. Em casa tem defeito? Não. Só quando volta da casa do pai tem defeito? Tá, então tá bem, então procura outro. Eu não acredito. Pode ser que eu esteja errado. Quem vai decidir são eles. Mas, na minha avaliação, eu não acredito nisso. Um caso rumoroso que teve aqui, eu fiz a separação de um casal e, desde o começo, a mãe dizia: mas com quantos anos? Já tem muitos anos, e a alienação parental existe há muitos anos, com quantos anos pode dormir? Como é que vai fazer? E ficou-se decidido que com 5 anos a criança ia dormir. Bom, ela sempre vinha com alguma questão, e sempre infundada, até que com 4 anos e 6 meses, ela falou: doutor, agora eu tenho prova. Tem prova? Tem prova. Qual é a prova? Não, ele, quando foi entregar a criança, ele pegou a criança pelas pernas e ficou: agora vai com a mamãe. E ficou bulinando a menina. Eu falei: no meio da rua? No meio da rua. Eu falei: então tá bem. E depois deu um caso, você sabe de quem é, eu não advoguei para ela, e foi um caos que, enfim, quem advogou foi uma situação bastante desagradável com tudo isso. Um caso muito parecido e semelhante que eu tive, era até o juiz, o juiz, depois embargador, hoje o aposentado Newton Paulo, foi de uma sensibilidade maravilhosa. Ele era da 11ª Vara de Família, era um cliente que estava há 4, 5 anos sem ver a filha, e eu pedi uma perícia que não se tinha naquela ocasião, não se fazia isso naquela ocasião. E eu pedi essa perícia. E o Newton me deferiu uma perícia, e foi constatado que essa mãe era completamente maluca psiquicamente, tinha sérios problemas sexuais lá da vida dela, e que o pai nunca tinha feito nada, e nisso já tinha se perdido sei lá quantos anos. E aí é preciso que nós, advogados, não só sabemos postular, mas acho sim que a gente precisa da mão firme do judiciário. Precisa sim. Recentemente eu tive um caso no escritório em que o casal fez o acordo, e com trocas de mensagens, a mulher dizendo: eu vou me embora para Minas Gerais, não concordo, ela pegou: eu vou. E pegou e foi embora. E aí, eu acho que o melhor da guarda compartilhada foi trazer o seguinte: olha só, o filho não é seu, o filho é nosso. Mas a gente precisa saber usar essa guarda compartilhada também. Meus pais se separaram, nunca tiveram problema, graças a Deus, mas não era a função do meu pai, quando eu era criança, estudar comigo. Não era a função do meu pai fazer um monte de coisas que a minha geração já fez, a geração do meu filho faz, com os nossos filhos. E meu pai era muito legal. Meu pai era um cara ótimo.
Agora, o legal com ele era ir para a boemia, os amigos dele eram Chico, Vinícius, Tom. Eu ficava no meio desse pessoal com 10, 12 anos de idade. Isso hoje meu pai ia preso. Mas, enfim, a vida não era essa, era outra. Então, a gente tem que enxergar isso conforme nós estamos nos nossos momentos da nossa sociedade. Então, essa questão da guarda compartilhada é uma questão delicada, porque dividir, como disse o Rolfo muito bem, na minha casa pode todinho, na sua não pode, na minha casa tem que dormir 8 horas, na sua pode dormir às 11, na minha tem que fazer dever. Nós estamos fazendo bem para essa criança? Vamos imaginar nós adultos morando cada dia na casa da nossa namorada, a gente um dia dorme você, um dia dorme na minha, um dia você diz, olha só, meu querido, ou a gente casa, ou então estou fora, porque eu não estou aguentando essa história de manhã tem que ir em casa botar uma roupa, de você vai botar o biquíni, você vai botar não sei o quê. Eu acho que a gente tem que pensar nos nossos filhos nessa questão, porque isso é muito delicado. Não é rachar o filho ao meio, o filho tem que gostar igual da gente. Ok, mas a gente rachar o meio, não. Eu acho que aí tem muito questão dos pais. É isso que me interessa, porque é aí que a gente pode ajudar nossos filhos e aí é que a Glícia pode muito nos ajudar nisso daí. Porque a gente não consegue, eu não tenho formação psicanalística nenhuma, minha mulher é psicóloga, é psicanalista, minha filha é psicanalista, mas eu não. Então eu vou até a página 1. Página 1 acabou. Não vou mais. Se Glícia talvez tivesse mais suporte lá com a equipe dela, talvez pudesse nos ajudar muito mais do que ajuda. Mas é preciso ter a mão firme do judiciário para, quando ocorrem essas situações, intervir sim. Intervir sim. Se vai errar ou não, eu não sei. Mas o que não pode é dar justamente, seja o pai ou seja a mãe, o sentimento da impunidade. O sentimento de que pode fazer o que quiser, porque ninguém vai tirar a guarda de mim. Vai sim, tem um juiz que tira. Na hora que você entra na justiça, você retira de suas mãos o poder de seus filhos. É um terceiro quem vai decidir. E ele decide, tem que decidir. Eu tive um processo muito triste em que o pai disse para mim, olha, eu vou fazer o seguinte, chega, eu não vou brigar mais. Ele foi buscar a filha na escola, já tinha laudo de alienação parental, e o juiz não decidia. Empurrava, até um dia que ele foi buscar a filha na escola e a filha fugiu pelo meio da rua, com 10 anos de idade. Saiu correndo, porque essa filha não podia desagradar a mãe de maneira nenhuma. Ele falou, olha só, eu amo a minha filha, eu preciso parar. Deixa ela, daqui a pouco ela volta. O mundo dá volta. É uma decisão difícil. E ele parou, porque a juíza não teve esse pulso, como não tinha, enfim, não importa. Mas o fato é que a gente precisa, sim, desse judiciário. E a gente precisa, sim, de um apoio do setor de psicologia, porque se a gente não ajudar aos pais, a gente não ajuda os filhos. Mas se os pais não conseguem ser ajudados, existe a lei para isso. Existe a lei para isso, para ser exigida. Paciência. Como é que faz? Um filho está fazendo uma malcriação, faz 1, 2, 3, você não bota de castigo? Bota de castigo. Eu já tive processo em que a mãe foi advertida, permaneceu, ela ia para a casa do pai, um dia o pai pegou a extensão, a mãe dando instrução de como devia fazer, a filha devia pôr em casa de novo, aí tem ciúmes. É isso que eu digo, a questão não é da criança. Porque na hora que a gente se separa e você casa de novo, você tem que torcer para que seu companheiro ou sua companheira goste e trate muito bem do seu filho. Porque isso é uma verdade, você vai fazer o quê? A gente tem que torcer para isso. Mas este amor que a filha ou o filho passam a ter pelo outro é uma traição para a mãe ou para o pai. O problema está na filha? Não, o problema não está na filha ou no filho. Não, de forma nenhuma. O problema está nos pais. É a eles que a gente tem que atacar. E é a eles que a gente tem que, ao recebê-los, saber administrar essa coisa. Porque jogar gasolina no fogo, caraca, é a coisa mais fácil do mundo. A gente pode ficar brigando tempos e tempos e tempos e as pessoas se relacionam pelo amor ou pela briga. Nós estamos incentivando a manutenção desse casamento.
Pelo quê? Pela briga. Porque pela briga a pessoa vai ficar dizendo, não, porque ele falou isso, ela disse isso. Eles estão casados, ninguém está vivendo a vida deles. E estão usando os filhos para isso. Eles estão usando os filhos para isso. Os filhos são os grandes culpados, não, como é os grandes... Vítimas, né? São as grandes vítimas disso. E essa lei que quer revogar esse projeto, que quer revogar alienação parental, a lei de alienação parental, tem que ser debatido, sim, tem que ser ido lá. Até a Alexandra me ligou, eu já peguei o telefone da Leila para ligar para a deputada Leila, para a gente ir lá falar com ela, porque porque tem pais abusadores, devem existir, sim, pais abusadores, como existem mães, como existe crime, como existe tudo isso. Mas isso não quer dizer, então, porque existe um ou outro, que se deva revogar a lei. Há uma matéria no Fantástico lamentável sobre essa questão, onde eles dão voz a uma mãe que há 8 meses foge com o filho. A mãe diz, não, há 8 meses eu estou fugido. Mas está fugido por quê? Não, porque teve uma decisão que reverteu a guarda. Por que deve ter? Porque teve laudo, teve juiz, teve MP. E ela é maior que tudo isso? Ela devia estar fazendo... Eu não sei, pode ser que ela tenha total razão, mas a gente tem uma lei, todos nós estamos aqui regidos por uma lei, por uma norma. Todos nós estamos vestidos, todos nós sabemos que não podemos fazer A, B ou C. Por quê? Porque tem uma lei que a gente tem que respeitar. Quem não respeita, sofre a sanção. Graças a Deus, o direito de família não é uma ciência exata. Eu digo sempre para cliente, olha, no direito de família, 2 mais 2 podem ser 1.335 ou menos 49. Depende do juiz que vai julgar, depende do desembargador que vai receber o recurso, porque foge da nossa mão. Por isso que a gente diz sempre que o acordo é muito melhor, porque a gente tem essa possibilidade de administrar os nossos filhos e não um terceiro decidir isto. Mas o que a gente pode fazer? Por isso é que eu acho que o papel do advogado nessa situação também é fundamental e também nos é de uma responsabilidade enorme saber o que a gente postula, o que a gente luta ou o que a gente defende, a forma com que a gente faz tudo isso. A gente não pode, a qualquer custo, ganhar um processo, de forma nenhuma. A gente tem que saber perder. Já perdi muito processo, já ganhei muito processo, faz parte da vida. A nossa função é vender um peixe para o juiz. Olha só, meu cliente, eu até disse... O que você quer dizer? Não, então faz o seguinte, me manda um e-mail com tudo que você quer dizer para o juiz, porque é a sua história, que a minha função é levar ao juiz. Essa é a minha função, é dar um ordenamento àquela fala que ele quer fazer ao juiz. Esse é o papel do advogado. Agora, o que a gente não pode é instruir para criar situações. Vem chegando o Natal, então foge, sai para lá, porque até ele conseguir te intimar, você já viajou. Na verdade, a gente está incentivando essa situação e depois culpa o judiciário. Então, esse papel da gente nos é fundamental saber como a gente pode ajudar o judiciário, que é nosso papel também. É dele que a gente vive. Então, a gente tem que entender que, se antes não tinha todo esse processo, que culminou com a alienação parental, Berenice já julgava muitas vezes isso, tem várias decisões dela nesse sentido, antes da lei. E hoje em dia, em função da mulher estar trabalhando, eu vejo muito homem desqualificar a mulher, porque a mulher está trabalhando, que não tem tempo para ficar com a filha. Eu tenho um processo em São Paulo que é isso. Ela foi para Madrid, num congresso, enfim, ela é médica, foi entre os 5 melhores trabalhos do mundo, e o pai entrou com uma petição dizendo que a mãe não tinha condição de cuidar da filha porque ela estava em Madrid. Então, é uma situação... Aí o pai não devolveu na hora que tinha que devolver, eu mandei um e-mail para a advogada, liguei e não consegui, mandei um e-mail, e ela me disse, olha, um WhatsApp, semana que vem eu vou tratar disso, tá bom? E era para devolver às 5, e eram 9 da noite, a criança não tinha sido devolvida. Então, eu acho que essa situação que o advogado também se coloca é prejudicial para todo mundo.
A gente não pode comprar a história do cliente como se fosse a única verdadeira. Ele é 100% certo. Primeiro que não tem ninguém 100% certo. Nem o juiz, quando dá a sentença, data vênia. Só quando não é favorável a gente acha. Mas, enfim. Mas é preciso que a gente também auxilie ao judiciário nessa função, porque depois a gente pode reclamar disso, porque fica um acúmulo de situações, de petições entrando o dia inteiro, e isso acaba tumultuando toda essa situação. Então, eu sou absolutamente, plenamente favorável ao projeto à lei de alienação parental. Estou absolutamente contra essa revogação. Acho que devia ter um movimento de todos nós. Advogado não é uma classe unida, porque todo mundo fica olhando o próprio umbigo, mas acho que a gente tem que se unir nesse sentido, porque é o que a gente trabalha, é o que a gente faz. Eu costumo dizer que eu não sou advogado, eu sou advogado de família. Eu acho que é diferente de advogado. Advogado de família, acho que a gente tem que pegar o código, jogar pela janela, botar o coração e dizer por que a gente pode ajudar essas pessoas aqui, de que maneira a gente pode melhor ajudá-las. E, enfim, eu acho que isso daí é uma questão que nos é atribuição nossa, é responsabilidade nossa, como a gente postula, como a gente se coloca frente a essas questões de alienação parental, e espero que todos vocês possam contribuir para que se mantenha esse projeto de alienação parental, que assinem todos os abaixo-assinados que correm o tempo inteiro por aí contra essa revogação, porque eu acho que isso é um direito da criança, não é contra A ou contra B, como disse o Ralph. A alienação parental existe tanto de uma parte quanto de outra. Não tem especificamente essa situação. O que a gente tem que tentar fazer é proteger cada vez mais os nossos filhos das nossas neuroses. Elas é que são responsáveis por essas situações todas, por esses conflitos todos que colocam e expõem as crianças, e aqui a gente podia ficar o dia inteiro citando casos e mais casos que nós temos, em que as crianças ficaram expostas a situações lamentáveis, na verdade, produzidas e, algumas vezes, incentivadas pelos advogados. Por isso que eu conto com a colaboração de todos. Muito obrigado.